Boa noite, estamos aqui para a segunda rodada do Debate Bola, analisando agora os jogos de domingo. E a gente vai começar com o Fluminense e Flamengo. O Flamengo ganhou, está subindo e ganhou um clássico. Jogando melhor, Paulo? Cara, não sei porque eu não vi o jogo. A única coisa que eu vi foi os últimos 15 minutos, com o Fluminense tentando buscar o empate. O gol foi uma bola que sobrou ali para o Williams. Realmente não tenho mais o que dizer porque eu não vi o jogo. Bom, o senhor Valdomiro assistiu o jogo, acompanhou. E o que você vai dizer do jogo? Eu realmente acompanho tudo, mas antes de comentar esse jogo, eu queria pedir licença para comentar hoje duas derrotas brasileiras. Primeiro, meio-dia, o Brasil feminino perde para os Estados Unidos num jogo dramático, onde o Brasil saiu perdendo de 1-0. A Marta empatou com um gol de pênalti, virou na prorrogação no comecinho do jogo, e o Brasil aos 17 minutos da prorrogação com uma menos. Exatamente, toma o gol dos Estados Unidos com uma menos. Agora, a fanfarrona do jogo foi a juíza que apitou. Meu Deus do céu, nunca. Ela é muito atrapalhada, né? Ela é muito. Ela não sabe mais nem se posicionar. Exatamente. É muito ruim, ela atrapalha o jogo. Ela é muito ruim. Ela, a 10 dos Estados Unidos, tomou um cartão. Ela depois pegou a bola com a mão, ela não expulsou a jogadora. Depois um pênalti a favor do Brasil também. A Marta fez uma jogada bonita, mas na minha opinião não foi pênalti. E depois bagunçou. Essa 10 dos Estados Unidos fez umas 300 faltas, ela não expulsou, não fez mais nada, quer dizer, e depois 3 minutos na prorrogação, os Estados Unidos acabou empatando o jogo. E também o vôlei, o Brasil perde 3-2 para a Rússia, né? Então o Brasil hoje levou 2 copos, né? Foi duas derrotas na tarde de hoje. Quanto ao jogo Flamengo e Fluminense, foi um jogo igual, aquele lance de clássico mesmo, né? O Flamengo poderia ter feito o segundo gol a qualquer momento, e o Fluminense em cima também perdeu de vários gols, perdeu de empatar o jogo. Um gol, o Caboclo cabeceou debaixo do gol, cabeceou para baixo, a bola subiu, e foi um resultado justo, né? Por quê? Porque o Flamengo poderia ter feito o segundo gol a qualquer momento e o Fluminense poderia empatar, então foi justo o resultado. O Ronaldinho Gaúcho jogou bem? O Ronaldinho Gaúcho, eu vou falar um negócio muito sério para vocês. Veja bem, você tem no elenco um cara que ganha R$1 milhão por mês e o resto, em média, R$60 mil. E os caras que ganham R$60 mil em média, você pegar a média do elenco, não estou falando, lógico, tem outros lá que ganham 150, 200, mas a média do elenco, dos 25 jogadores do Flamengo, dá R$60 mil em média. E o cara de R$60 mil tem que ficar correndo o tempo todo, o cara que ganha R$1 milhão e muitas vezes faz um gol, igual no jogo passado. Levar a fama, né? No jogo passado, em 2 lances de sorte, decidiu o jogo, mas muitas vezes tem um piá lá do Júnior, em 2 lances de sorte, decide também. Então, eu não vejo lá o Ronaldinho, lá essas coisas, não. Apesar disso, o Flamengo hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. 3 pontos atrás do Corinthians. E o próximo jogo que a gente vai analisar também é Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians, aproveitamento de 92%, 91,7%. Quem segura o Corinthians? Eu já disse isso antes, é muito difícil segurar o Corinthians, se deixar mais 3, 4 rodadas aí, a turma de trás não acordar, mas isso eu já venho dizendo em outros debates de bola. Se não acordar fica difícil, porque veja bem, o Corinthians em 24 pontos disputados ganhou 22, quer dizer, é líder com um jogo a menos. Aí fica difícil abre 3 pontos com um jogo a menos no segundo colocado, e se não acordar os times de trás, aí vai ficar muito difícil. Lembrando que o próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo no Engenhão e provavelmente tem a estreia do Renato. O Corinthians está vindo num pique aí, o Jorge Henrique voltou a fazer bons jogos, voltou a jogar bem, então acredito que vai ser uma pedreira para o Botafogo. Acredito até que mesmo jogando fora, o Corinthians é favorito para esse próximo jogo. Ganhou hoje de 1-0 do Atlético Goianiense, apesar do Atlético Goianiense
não ser um adversário à altura, mas o Corinthians ganhou jogando fora, né? E com chance de fazer o segundo, o terceiro gol também. Aí é que está a diferença, veja bem, como eu já disse 4.000 vezes, no Campeonato Brasileiro tem 14 times de primeira divisão e 6 times de segunda. E hoje, por exemplo, o próximo jogo que vai ser comentado, o Botafogo empatou com o Bahia. É um time de segunda, o Atlético Goianiense é um time de segunda. Esse time de segunda, o time de camisa tem que correr para cima e tentar ganhar o jogo. Bom, veja, eu acho errado falar que existe um time de segunda, porque gente aqui, ninguém sabe quem vai cair ou não, apesar da gente já ter mais ou menos aí um certo... Hoje você pega o Santos, está em 16º, está caindo. É um time que não vai cair, então você não sabe direito o que vai acontecer analisando a tabela hoje. Mas como você falou, a gente vai analisar agora Botafogo e Bahia. Não acho que o Bahia também é um time de segunda divisão, é um time que hoje está colocando a segunda maior média de público aí. E está jogando bem, hoje jogou sem o Carlos Alberto, sem o Jobson e fez um bom jogo contra o Botafogo, que é um time bom também. Everton, você acha que o Bahia é time de segunda e o Botafogo jogando fora, esse empate foi bom? Bom, pelas circunstâncias do jogo, pro Botafogo, eu acho que no final das contas ficou bom o empate por ter sido fora de casa, né? Mas o Bahia, eu não creio que o Bahia seja um time de segunda divisão. Eu não creio que sequer que o Bahia caia para a segunda divisão. O time do Bahia, se você for analisar, é um bom time, né? Tem o Jobson, tem Carlos Alberto, tem aquele Boquito que é do Corinthians que está no banco. Tem... O Maranhão fez uma jogada espetacular. A jogada do Maranhão foi a melhor de todas, entendeu? Foi extraordinária a jogada que ele fez. Ele conseguiu quebrar o braço e caiu sozinho. O cara, só pra vocês entenderem, a gente vai colocar aí na edição do vídeo, a hora que a gente estiver comentando. Ele fez um Valdívia, fez o segundo Valdívia, caiu sozinho, caiu em cima do braço e deslocou o braço. Fez o que foi, não foi. E sei lá pra onde que ele foi. O time do Botafogo chega mais, vai mais longe? Eu acho que se o Botafogo pretende chegar a algum lugar nesse campeonato, vai ter que se doar um pouco mais. Não podia ter empatado aquele jogo com o Atlético Goianiense. Aquele jogo sim, o Botafogo saiu com um bom resultado, jogando em casa, porque era para o Atlético Goianiense ter ganho aquele jogo. Hoje, contra o Bahia, dominou o primeiro tempo. O Bahia começou a fazer frente ao Botafogo com as mudanças no segundo tempo, quando saiu o Ricardinho. Só que o Botafogo perdeu dois gols feitos no final do jogo que não poderia ter perdido. Tá todo mundo esperando uma estreia do Renato, só que a gente não sabe como que está o nível técnico dele. Mas eu acredito que vai ficar ali no meio da tabela para cima. Eu já não consigo ver o Botafogo como um candidato a título. Eu acho que não tem elenco para tanto. O time titular é bom, mas ele não tem um banco que consiga suprir as eventuais expulsões ou contusões dos jogadores. Que precisa para um campeonato longo. Exatamente. Tem que ter treinador inteligente, jogador que sabe como que é disputar o Campeonato Brasileiro no estilo ponto corrido. Veja bem, vocês empataram duas, o time que perdeu uma e ganhou uma. Vocês fizeram 2 pontos. O time que perdeu um e ganhou outra fez 3, entendeu? Então, esses empates é que dá uma matada. Bom, e para encerrar agora essa rodada, a gente vai falar de Curitiba e Grêmio. O Grêmio dentro de casa impôs seu ritmo, colocou 2-0 aí no Curitiba. Mereceu o resultado do Grêmio, Hélio? O Grêmio com certeza mereceu o resultado. O primeiro tempo foi de igual para igual. Curitiba e o Grêmio tiveram as mesmas oportunidades de gol, 5 oportunidades cada lado, né? 5 chutes a gol cada lado. E o primeiro tempo foi de igual para igual. Mas no segundo tempo o Grêmio impôs o seu ritmo, ganhou o meio campo, foi para cima do Curitiba e fez o primeiro gol numa linda jogada pelo lado esquerdo. E o segundo gol numa falha do nosso meio campo lá, o Marcos Paulo, não é Marcos. Não fugiu o nome do Adriano Soares lá, mas uma falha,
e acabou furando e deixou o jogador do Grêmio cara a cara com o gol. E o Curitiba perdeu de matar o jogo num lance no primeiro tempo. Um lance que o Marcos Aurélio entrou cara a cara com o goleiro, saiu do meio, o zagueiro do Grêmio falhou, ele saiu na corrida, saiu cara a cara com o goleiro e infelizmente acabou perdendo aquela oportunidade. Curitiba faz aquele gol, o jogo seria diferente no segundo tempo. Fez bem pro Grêmio o Renato sair, então? Não, com certeza, o Renato sair de qualquer time faz bem pra qualquer time, entendeu? E aí eu discordo, eu acho o Renato um bom técnico, mas acho que pro Atlético não. Só acho que pro Atlético agora não vai. Não é ele que vai Não é o técnico o problema. É. O problema são os jogadores. Diego, você acha que o Curitiba corre risco de cair? Acho que não. Não. O Curitiba tem um bom elenco, tem um bom grupo e tem vários jogadores do banco que podem suprir as necessidades dos outros, então ele não é um candidato a cair. Não, isso com certeza. Veja bem, o que eu disse, vou acabar de repetir. Pela lógica, por tudo que acontece, Série A e Série B, é evidente que América Mineiro, Atlético Goianiense, Figueirense, Avaí. O Figueirense está em oitavo. Não interessa se está em oitavo, Bahia e Ceará é time de segunda divisão. Participaram em 40 vezes, 3, 4 vezes de primeira divisão, gente. Eu estou dizendo, separando primeira divisão de segunda divisão. É time de segunda divisão. Pode até se manter os 6 na primeira divisão, mas é time de segunda. Pode cair alguém dos 14, por exemplo. Pode o Curitiba cair. Acho muito difícil. Por quê? Porque o Curitiba e o Atlético aqui é time de camisa. Se você for olhar quantas vezes participou o Curitiba da Série A, quantas vezes participou o Atlético da Série A, é time de camisa. Eu estou separando o time de Série A e Série B. Mas quanto ao Curitiba, está na hora do Curitiba acordar, porque o Curitiba só tem 33% de aproveitamento no campeonato, nenhuma vitória fora de casa, todos os jogos fora de casa com derrota, e se continuar assim, sendo derrotado fora de casa, e não tendo um tão bom aproveitamento dentro de casa, daí sim vai correr risco de cair. Não é o elenco do Curitiba é um elenco aí para não cair. Só que se não acordar, vai ficar difícil depois recuperar no final do campeonato. O próximo jogo do Curitiba é contra o Fluminense, no Couto Pereira. E eu acho que o Curitiba também não é um time que corre risco de cair, mas também não chega nem para Libertadores, né? Vamos ver. Abração. Bem, tchau. Até o próximo bloco. Até o próximo bloco.